Vibe Mundial FM. Hoje nós falaremos sobre os segredos cabalísticos de Pessach, a festa que comemora o êxodo, a saída do Egito. Mas antes de darmos a sequência, vamos pedir para o Yaakov anunciar os números telefônicos. Os números do ouvinte são 31710221, 31710221, 3262-4490, 3262-4490. Lembrando que nós temos o grupo de WhatsApp para dúvidas, questionamentos e participar de aulas exclusivas, que é 11 São Paulo 979522072. Nós estamos comemorando nesse ano, mais uma vez, dentro de alguns dias, a festa de Pessach, que é a lembrança e a comemoração da nossa saída do Egito há exatamente 3.333 anos. Como uma festa pode ser lembrada, rememorada durante milênios a fio? Na verdade, se trata de preceitos bíblicos, deixarmos a nossa tradição viva apesar da passagem do tempo. E como nós sabemos, a Torá é um conhecimento divino e, por ser divino, transcende os limites de tempo e espaço, de matéria e espírito. Está acima totalmente de quaisquer considerações. E nós analisamos na filosofia racídica, mística e cabalística o porquê de nós nos lembrarmos da saída do Egito. Conforme consta no Talmud, a obra milenar, a cada geração, cada judeu, cada indivíduo tem que se lembrar e se considerar como se ele próprio tivesse saído do Egito. A palavra Egito em hebraico é Mitzrayim, composta das mesmas letras, na mesma ordem da palavra Netzarim. O texto bíblico no original do Pentateuco não é pontuado, somente aparecem as consoantes. Então podemos pontuar com vogais diversas, numa explicação mais profunda. Mitzrayim, Egito, é igual Netzarim, limitações. A cada geração, cada um de nós precisa se considerar como se ele próprio tivesse saído do seu Egitozinho, do Egito existente dentro de si, que simbolizam, que representa, e as nuances simbolizam as limitações, os percalços, aqueles impedimentos que dificultam o nosso acesso a uma conexão maior com Deus. Nós temos, na noite de Pessach, no Seder, que é um jantar especial, muitas mitzvot, muitos preceitos bíblicos, dentre os quais comermos o pão ázimo, a matzá, evitarmos comer e também possuir durante 8 dias alimentos levedados, farinha de trigo em contato com água e fermentada. Também nós temos o preceito do relato da história da saída de nossos ancestrais. Veigadeta levincha, como está escrito no Êxodo, no Pentateuco, e você relatará a seu filho. Tu relatarás a teu filho sobre a tua saída do Egito por todas as gerações. Interessante que esse relato nessa noite se trata da vontade infinita de Deus. Normalmente,
nós temos muitos livros de história e de histórias. Temos uma ciência, a ciência da história. Mas nessa noite, o relato é um preceito divino. Deus, o Criador dos céus e a terra, ele quer participar do relato, que é, na verdade, a transmissão de sentimentos, de valores, valores éticos, valores morais, espiritualidade, transmitida por meio de palavras na história milenar do Êxodo, da saída do Egito, quando na ocasião ocorreu o marco decisivo para a missão maior de toda a história da civilização humana, que é o nascimento do povo de Israel. O povo de Israel nasceu em sua saída do Egito. Antes éramos os filhos do patriarca Jacó, cujo segundo nome era Israel, filhos de Israel. Mas agora começamos a ser chamados de povo. Tanto que os meses na Torá, no Pentateuco, ele não possui nomes em hebraico. Os nomes vão ser adquiridos na Babilônia, muito depois. Mas Deus enumera os meses. E o mês de Nissan, o mês de milagres e maravilhas, é o primeiro mês do calendário judaico. E há um preceito bíblico de contar os meses. É uma justa homenagem que Deus faz ao nascimento do povo de Israel, que será incumbido pelo próprio Criador da missão mais espetacular da história da humanidade, elevar o mundo físico a um nível espiritual superior. Nós temos um livro que manuseamos na noite do Seder, do jantar especial de Pesach, que é um livro chamado Haggadah. Haggadah vem da palavra relato. Seria um livro da história, do relato da saída do Egito. E lá nós falamos todo ano Avadim Hainu, Atá Benechorim. Nós éramos escravos no Egito e agora nós somos livres. E todo ano proferimos a mesma frase. Mas aqui acabamos caindo em contradição. Se no ano passado nós éramos livres, se no ano passado nós éramos escravos e esse ano somos livres, como que no ano seguinte podemos dizer que nesse ano somos escravos e no ano posterior livres? E a mesma coisa no ano passado. Nós falamos que no ano retrasado éramos escravos e passamos a ser livres. Então a explicação é que a saída do Egito, a libertação do Egito, do exílio, é uma dinâmica que leva milênios. Começou lá atrás, há 3.333 anos. Começou no Egito, mas qual é a última frase oficial da Haggadah, desse livro de relatos? Leshana Rabá Yerushalayim, no ano que vem em Jerusalém. Essa dinâmica da libertação da alma, dos percalços que impedem a conexão maior com Deus, é uma dinâmica que começou lá atrás, na saída do Egito, e culminará com a total e incondicional redenção, com a revelação do justo Mashiach, a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Como diz o Rebbe de Lubavitch, o líder máximo da nossa geração, ele procurou nos conscientizar de que nós somos a última geração do exílio e a primeira geração da redenção. E com atos de bondade, solidariedade humana, e estudarmos assuntos da redenção, nós agilizaremos ao máximo o desencadear dessa nova era a qualquer momento. E ela é atualíssima, porque nós vamos buscar forças espirituais na primeira redenção
para nos motivarmos e nos prepararmos a alma, o espírito, para recebermos a última e definitiva redenção com a força daquilo que ocorreu há 3.333 anos. Nós nos preparamos para o limiar de uma nova era, quando uma era de intensa felicidade será alcançada por toda a humanidade. Não vão nem mais se lembrar que houve um dia uma pandemia, Covid-19, coronavírus, porque com a revelação do Mashiach, nós teremos subsequentemente a revelação do Criador do mundo, aquele que não tem semblante, não tem cara, não tem corpo, mas que nós vamos ter uma percepção plena dele, mais ainda do que a luz e a claridade do dia, a qualquer momento, se Deus quiser. Vibe Mundial.